Olá, pessoal. Estamos hoje no quarto episódio da série. Eu sou Oswaldo Monganha, o quarto episódio da série do Playcast da Futura Engenharia. Hoje com uma convidada muito especial também, a arquiteta Camila Leibels. Minha amiga já de algum tempo, também faço trabalhos do escritório dela. Por favor, se apresente. Obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que para nós é tanto estranho isso, né? Você estava explicando que é a primeira vez. Mas, assim, vamos bater um papo só. Vamos falar de você, da sua vida, da sua carreira. Então, pode se apresentar. Tá. Obrigada, Oswaldo, pelo convite. Estou feliz de estar aqui e da nossa parceria que tem dado tão certo, né? Eu sou a Camila Leibels, arquiteta, há 10 anos agora, completando esse ano. 10 anos de formada. 10 anos de formada. E você é casada? Sou casada, não tenho filhos e... Não pretende ter também? Pretendo ter. É? Pretendo ter. Você é casada há quanto tempo? Eu sou casada há 2 anos, mas estou junta com o meu marido há 10. O tempo de formada. A gente se formou juntos. Ah, ele é arquiteto também? Ele é. E aí a gente tem o mesmo tempo de formada, o tempo de relacionamento também. Legal, legal. Explica para mim, Camila Leibels. Leibels, como que pronuncia? Olha, esse sobrenome já é complicado, então tenho só esse, para não complicar mais com algum outro. Então, é só Camila Leibels, ele tem origem alemã e a pronúncia é Leibholz. Leibholz. E Seu aí, pai é alemão, sua mãe? O meu pai Seu e pai. os meus avós, os dois são alemães. Que legal. Então, e a minha mãe é piracicabana. Eu falo que ela é mais do que brasileira, é piracicabana. Sei, mas é chique, hein? É chique o sobrenome. E aí eu falo sempre Camila Leibels, como escreve para facilitar a vida de todo mundo, né? Legal. Conta um pouquinho para mim sobre sua vida profissional. Seu escritório é aqui em Piracicaba, né? Você está formada há 10 anos, você disse que vai completar 10 anos de formada, né? Você se formou aonde? Eu me formei na Escola da Cidade, é uma faculdade em São Paulo, e é uma faculdade que eu gosto muito, assim, de ter feito essa escolha por ela, porque é uma faculdade que há 15 anos atrás, ela era pouco conhecida. E aí, quem me falou dela foi a esposa de um arquiteto, me apresentou a faculdade, eu fui conhecer. Eu estava prestando PUC Campinas, tinha passado, ia fazer a PUC, e quando eu conheci a Escola da Cidade, eu senti que era para eu fazer lá, e não me arrependo, eu adorei o curso, porque é um curso... é muito bom, me deixa muito... Eu fiquei muito feliz de ter me formado lá. E é em São Paulo. E é engraçado porque eu nunca quis morar em São Paulo, nunca me vi morando em São Paulo. Mas como a faculdade era muito legal, me encantei por ela, eu topei, né, pela formação, eu topei morar em São Paulo. E no fim eu sinto que foi muito importante para a minha formação também estar numa cidade tão complexa e aprendendo sobre arquitetura e urbanismo. Então, eu acho que São Paulo teve uma grande influência na minha formação. Você sabe que eu conheci essa faculdade, né? Você conheceu? Conheci, porque quando o Rafa meu filho falou de fazer arquitetura também, eu fui, ele morava em São Paulo, porque ele fez cursinho lá em São Paulo, e uma amiga minha é arquiteta, que trabalha em Campinas, o marido dela se formou Que legal. nessa faculdade. E era, assim, 500 metros onde o Rafael morava. Que ótimo. A gente bem foi no conhecer, centro. bem no centro. E você sabe, assim, que o DNA da faculdade é mais nessa área aí de urbanismo, uma pegada diferente das faculdades tradicionais, vamos dizer assim, né? Exatamente. É uma faculdade que olha muito para o urbanismo. E, assim, eu não escolhi arquitetura pelo urbanismo, porque eu nem sabia o que era. Assim, não tinha esse contato com esse tipo de formação, né? E aí eu me encantei também pelo urbanismo. E a faculdade é no centro da cidade justamente para abraçar todas as complexidades e os problemas que o centro da maior cidade do Brasil
oferece, enfrenta. Então, a gente aprendia muito na prática, né? Vivendo ali na prática o que a gente via na teoria. Então, é uma faculdade mais alternativa mesmo. Ela é diferente. Seu marido também se formou lá? Se formou lá. Na mesma escola? Na mesma, a gente se conheceu lá. E ele também trabalha nessa área de projetos? Ele trabalha com projetos, mas ele tem, nos últimos anos, ele foi mudando um pouco a área dele. Então, por isso até que a gente nunca trabalhou juntos. Já fizemos um trabalho importante juntos, mas ele está mais na área de... Ele tem trabalhado com consulado, compatibilização entre projeto e obra, fiscalização. Então, ele foi mais para essa área, que é bem técnica, né? Entendi. Quer dizer, a arquitetura está presente na sua casa, na sua vida, nos seus projetos, em tudo, né? Em tudo. O papo é esse, em casa. O papo é esse. Entendi. Camila, me diz uma coisa. Como que a Camila consegue conjugar a vida de empresária, dona de casa, esposa? Como é que você ajeita seu dia a dia? Eu sei que seu escritório é na sua casa. Você consegue separar bem isso? Como é que funciona a Camila empresária? Olha, como o meu marido é arquiteto, a gente se dedica muito para a profissão, né? Cada um no seu escritório. Então, eu não tenho filhos, eu sinto que a minha vida é bastante focada no escritório. Eu admiro muito as mães arquitetas que conseguem conciliar o escritório com a família, porque eu imagino que seja um grande desafio. Eu ainda não tenho esse desafio. O meu marido é arquiteto, então existe muita compreensão dos dois lados, porque tem época que eu estou muito corrida e tem época que é ele. Então, eu sinto que a minha dedicação é bem voltada para o profissional hoje, que eu ainda não tenho filhos. Mas é uma escolha, né? É uma escolha que vocês têm feito, né? Sim, sim. Que eu estava conversando com a Dani Roveroto, e ela estava me dizendo que a maternidade foi um divisor de águas para ela, justamente porque assim você tem uma pessoa, um ser que depende de você integralmente, e aí o desafio é enorme, né? Porque você tem que separar as coisas e é muito complicado. Isso deve ser, né? Deve ser. Eu imagino que eu admiro muito as mães. Deve ser assim bem desafiador, e eu acho que a gente cresce muito com tudo isso também, né? Sendo mãe, profissional. Imagino que dê mesmo um salto. Eu ouvi a entrevista dela, a conversa dela com você, e eu acho que a gente acaba tirando força, né, que nem sabia que tinha. Então, as mulheres se superam sempre. Eu também acho, Osvaldo. Eu sou fã das mulheres. Eu também. Camila, agora sim, eu percebo, assim, consigo já distinguir, percebo muito da sua personalidade nos seus projetos. Você tem uma linha de criação diferente da maioria dos arquitetos. Parece que você projeta muito com a alma. É isso mesmo? É isso, Osvaldo. Até, assim, eu sinto que, para mim, a profissão é uma realização na minha vida. E, para mim, não faz sentido eu fazer um projeto, um trabalho junto com algum cliente que eu não sinta conexão. Então, eu sinto que os clientes têm a tarefa de saber escolher seu arquiteto, de acordo com o que eles se identificam com o tipo de trabalho. Mas eu, pelo menos, eu também preciso me conectar, eu também preciso sentir conexão com o cliente para conseguir colocar minha alma no trabalho. Então, para eu conseguir estar ali no trabalho de corpo e alma, que é o que exige mesmo de mim em cada projeto, não pode ser só o corpo, tem que estar com a alma junto. E aí, para isso, precisa existir conexão, porque existem pessoas muito diferentes que não são todas que vão se conectar comigo ou eu com elas. Então, como o trabalho, para mim, é uma realização pessoal, eu preciso disso, sabe? Eu também avalio o cliente e sinto se a experiência vai ser boa, porque ela é muito longa, né, Osvaldo? Você sabe. Você vai ficar 3, 4 anos, às vezes, em contato com o cliente, né? Exatamente.
É muito tempo de desenvolvimento de projeto e depois todo o período da obra eu também procuro ficar próxima até o fim. Então, é um tempo que, se não tem conexão, eu já nem vejo tanto sentido. E você já chegou a perder trabalho por conta disso? Puxa, Já. não deu certo, eu prefiro não. Já. Já? Já. Me conta como que foi isso aí. Não precisa falar o nome, mas... Não vou falar o nome, mas para mim teve uma experiência muito marcante que a gente também... não é sempre de cara que a gente entende essa conexão, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba começando o trabalho e percebe depois que não tem conexão. Sim. E aí aconteceu uma vez de um casal já chegar como, assim, pedindo para eu desenhar o que eles já tinham Na cabeça. E aí eles não estavam abertos a descobrir, fazer essa pesquisa de imersão mesmo, que eu gosto de fazer, sobre o interior de cada um, sobre as necessidades, as possibilidades, ou o que o terreno fala para a gente, que eu falo que o terreno fala muito como que o projeto tem que ser, né? Sim. Então, eles não estavam muito abertos a isso e já vieram, assim, com um desenho pronto, querendo que eu passasse aquilo ali pro AutoCAD ou então que eu fizesse melhor. Então, já me veio com um ar de desafio, assim. E aí, bom, não deu certo. A gente, em algumas tentativas, eles estavam completamente fechados, não existia conexão nenhuma e a gente achou melhor se interromper. Sim. Eu falei, olha, melhor vocês procurarem outro escritório. E, graças a Deus, foi só essa vez, mas aconteceu e faz parte, né? Tá certo. Os clientes, assim, a gente não consegue fazer um filtro, assim, porque, assim, de repente, você conversa com o cliente, você fala assim, bom, eu acho que vai dar, a gente vai caminhar, passa o orçamento, fecha e o trabalho começa, né? Você vai conhecer a personalidade ou o cliente no transcorrer desse processo, né? Mas você sabe, uma coisa que eu tenho reparado é que o Instagram, por mais exaustivo que ele possa ser, demanda e tal, mas ele é muito bom para filtrar, porque geralmente, quanto mais eu me coloco no Instagram e falo sobre o meu trabalho, mais os clientes vão se conectando com o meu jeito de ser. Vão se identificando com isso, né? Vão se identificando. Então, geralmente, quando o cliente chega até o escritório, eles já falam, Camila, eu me identifico com o seu tipo de trabalho, eu gosto do que você faz isso, faz aquilo. E aí eles já estão conectados comigo. Então, geralmente dá certo, porque eles estão abertos para o que eu tenho para propor, para o que eu tenho para pensar junto. Eu também gosto de pensar junto com eles, através do meu olhar, mas a casa é para eles. Então, essa conexão eles conseguem fazer e geralmente dá muito certo. E assim, quando você vai fazer um projeto, você vai entender, como você disse, né? Você vai entender como é que o cliente vive, você vai fazer uma imersão na vida dessa família, né? Uhum. As suas escolhas a nível de projeto, elas levam em consideração, por exemplo, não só o perfil do cliente, mas assim a capacidade financeira de investimento que essa família tem? Porque assim, já converso com muitos arquitetos, e eu acho que o nível dos arquitetos está cada vez melhor, porque tem muita informação, então vem muita coisa diferente, o pessoal viaja muito e traz muita coisa aqui para dentro, e eu acho isso muito positivo. Mas, às vezes, essa viagem transcende um pouquinho a capacidade financeira do cliente de colocar aquilo na casa dele, né? O papel fica lindo, mas a hora que o cara vai orçar, fala, puxa, eu vou ter que modificar. Como que você lida com isso? Eu acho que esse é o maior desafio, porque você ter uma ideia do que fica legal e bonito é uma coisa, agora fazer isso caber num valor, eu acho que é um grande desafio. Eu sinto que a cada projeto eu aprendo mais sobre isso. Os primeiros que eu fiz eram maravilhosos e carésimos. E aí, aos poucos, a gente vai dominando, né? E eu sinto que quanto mais próximo a gente está da obra, mais a gente consegue dominar esse valor, esse preço. Sim. E aí, essa é uma conversa que tem que ter no começo com os clientes. E você tem essa conversa? Eu tenho.
ô fulano, ciclana, qual que vai ser o investimento seu para você saber o que você vai pôr no papel? Antes de começar o projeto, eu já preciso saber, porque a gente já sabe se aquele metro quadrado vai dar certo naquele valor que a pessoa tem, quantos quartos ela quer, enfim, o tamanho da casa, se é térrea, se é sobrado, se é, né, se tem piscina, se não tem. Então, cada vez mais eu domino esse valor e também eu já tive uma experiência com você, né, Oswaldo, de pedir muito sua ajuda e entender, olha, Oswaldo, eu já cheguei até aqui com o projeto, será que cabe dentro desse valor que eles têm? Mas acho que é uma conversa tão importante quanto o briefing, Sim, sabe? sim. Porque não adianta fazer um projeto lindo que não cabe no bolso. E né? assim, está sendo uma experiência ótima, porque a gente está conseguindo traduzir tudo aquilo que você pôs dentro do custo que o cliente pode pagar. Uhum. E especificamente esse projeto está me dando um prazer enorme em fazer, porque parece que tem uma energia tão boa que não dá nada errado, sabe? Aquela coisa, Ai, não muito sai bom. nada errado, vai dar tudo certo. Os clientes cada vez mais confiantes no nosso trabalho, adorando, vai para a obra e, enfim, está sendo uma experiência ótima para mim. E agora a gente está começando uma segunda, né? Que também vai dar certo, tenho certeza. Tenho certeza. O que eu queria saber de você é assim, ó, eu estava lendo um pouquinho sobre você, Uhum. e eu vi que você se formou em 2013, montou seu escritório em 2015, e vi que você ganhou um prêmio já. Fala para mim. Esse prêmio é um grande prazer, assim, na minha vida, que eu tenho muita satisfação por ter conseguido ele. Porque, justamente, na faculdade, a gente teve muito aprendizado sobre projetos urbanos e é uma coisa meio idealizada. É difícil de você conseguir colocar na prática um projeto urbano, né? Sim. Depende muito de política, de demandas, enfim. E aí, em 2014, a Prefeitura de Piracicaba lançou um concurso nacional de revitalização do Parque do Mirante, que é um ícone, assim, na cidade, né? E eu cresci do lado do Parque do Mirante. Verdade. Então, eu conhecia muito bem esse lugar. O Engenho, o Parque do Mirante, eu cresci ali, na Vila Resende, ali do lado, né? Então, eu tinha muito afeto por esse espaço e sentia bem a necessidade de reforma dele. E aí, eu, bem recém-formada, iludida, achando que o mundo é lindo e tudo vai dar certo, resolvi participar. Chamei o escritório do Pedro, meu marido, que eram 4 sócios, e a gente começou a fazer juntos e, no fim, a gente ganhou. Eu nem acreditava. A gente ganhou o concurso. Nossa. E é isso, assim, de novo, eu coloquei a minha alma ali. Eu sabia das necessidades, eu me dediquei muito e minha alma estava ali, nesse projeto. E aí, com isso, a gente fechou o contrato com a prefeitura e eu fiquei 1 ano dedicada a desenvolver esse projeto. Então, esse projeto foi um grande aprendizado na minha vida, porque eu tive que fazer contratações de complementares e lidar com prefeitura, entender o que é a política num projeto urbano, sabe? Foi muito... Deve ter sido uma experiência incrível, porque Foi. existem barreiras, às vezes, intransponíveis. Você fala, bom, daqui não consigo passar. Exatamente. Eu tenho que pegar outro caminho. Exatamente. No fim, assim, foi exatamente o que aconteceu. O mandato daquele prefeito da época se encerrou e o projeto acabou. Ele nunca foi executado. Meu Deus, não acredito nisso. Nunca foi executado. Então, assim, foi um grande aprendizado também política, sobre né? urbanismo. É a política, infelizmente. Cada prefeito tem uma prioridade de investimento. É. Então, esse foi uma grande realização no meu começo de carreira, né? Aprendi muito e, enfim. E desde esse período que eu fiquei trabalhando nesse projeto, até eu vir para Piracicaba com o escritório mesmo, que foi em 2021, então faz 3 anos que eu estou aqui com o escritório. Sim. Eu fiquei esse tempo todo entre Piracicaba e São Paulo. Fiquei trabalhando épocas aqui, épocas lá, com bastante experiência, de experiências diversas, né? Então, em São Paulo, fiquei um período
e tive a oportunidade de trabalhar numa construtora por um período curto, porque eu queria muito entender mais sobre obra. Não exatamente porque eu amo obra, mas porque eu queria dominar esse assunto, porque para mim era quase que um monstro, assim, sabe? Então eu queria dominar um pouco mais o assunto. Tive essa experiência. Depois eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de obra. Eu ia perguntar sobre isso. Eu vi no seu currículo que você tem isso também, né? Tenho, e não porque eu quero gerenciar, mas é só para saber conversar, saber exigir, saber auxiliar o cliente também com isso, né? É um apoio tremendo isso, porque assim, eu falo que os arquitetos que vivenciam mais a obra, eles conseguem entender melhor aquilo que está acontecendo lá, porque às vezes você entrega um projeto, a pessoa que está executando não tem nenhuma dúvida, não pergunta, você às vezes não participa da execução, né? Normalmente os projetos estão cada vez mais completos e a gente não precisa dos arquitetos lá, né? Sim. Então, eu acho que isso deve ter sido bem positivo para você, sim, realmente. Foi sim. E para entender o valor que tem também um gerenciamento, né? Sim. Porque não é qualquer coisa. É. É muito importante. Eu falo para os clientes, olha, vamos fazer um quarto a menos, mas o gerenciamento precisa ter. Porque senão a obra acaba virando um trauma. A gente conhece muita história, né, de quem começou uma obra e acabou virando um trauma. Então, assim como o projeto é importante, o gerenciamento tem a mesma importância. Sem dúvida, eu concordo. Assim, é uma posição difícil para mim, né, comentar sobre isso, porque eu estou na ponta. Sim. Mas, assim, a maioria dos clientes que não contrata uma empresa, quer seja minha ou outra empresa, acaba passando por esse tipo de dissabor. E é muito triste, né? Porque não precisava ser assim tão traumático. Então, é complicado. Obra mexe com muito dinheiro, é o investimento da vida da pessoa, tem que ter esse respeito pelo investimento. Lógico. Eu fiz construí duas casas num condomínio na cidade, de 2 clientes distintos, que eles interromperam o contrato com o empreiteiro da época no meio da coisa. No meio, casa começada, um monte de erros. É um transtorno, né? E assim, a primeira reunião com as 2 clientes, elas começaram a chorar. Me apresentei, as 2 começaram a chorar. Imagina. Quer dizer, o negócio que é para ser, né, a sua vida, um sonho, às vezes, né? Acaba sendo um pesadelo, né? Exatamente. Então, e não precisa ser assim, né? Eu acho que o papel dos arquitetos é realmente alertar sobre isso, né? Você não pode influenciar a ponto de determinar o que seja feito, mas influenciar, viu, contrate, porque vai fazer bem para a sua alma, para o seu espírito, para o seu bolso, né? Exato, exatamente. Como é que a Camila enxerga esse mercado de arquitetura aqui na nossa cidade? Como que você enxerga os concorrentes, essa dinâmica de preço, de contratação, às vezes, eu já conversei com as outras meninas aqui, às vezes as arquitetas recém-formadas vêm com aquele preço lá embaixo e como que você lida com isso, com essa concorrência? Nossa, Oswaldo, eu não sou muito boa para falar sobre isso, porque como eu fiquei muito tempo fora, eu não conheço tantas arquitetas em Piracicaba. Mas o que eu sinto, eu faço o meu, sabe? Assim, eu não tenho tantas referências do quanto as pessoas estão cobrando. Até sinto falta de ter mais troca, assim, com mais arquitetos, mas eu sinto que eu faço o que está dentro da minha realidade, assim. Eu cobro de uma maneira que cabe dentro do que eu ofereço. Então, eu acho que o que eu sinto de maneira geral é que a referência que eu tinha em São Paulo, as pessoas cobram muito bem, elas conseguem cobrar muito bem e os clientes entendem a importância que tem um projeto. Em Piracicaba, eu sinto que as pessoas não conseguem cobrar tudo que vale. É um pouco isso que eu sinto e aí eu tenho que me ajustar um pouco, mas eu faço o que dá certo para mim, assim, sabe? Agora, em relação às pessoas recém-formadas, eu já passei por isso, eu acho que elas estão... eu acho que o valor que elas cobram é proporcional ao que é oferecido também, porque
a experiência que a gente tem ao longo dos anos com projeto e obra vai valorizando o projeto de um jeito que minimizam os erros, né? Lógico. E um erro de projeto, ele custa bastante para o cliente. Então, Mas ele só vai perceber isso lá na frente. Né? só sabe depois, só sabe depois. Agora, se o cliente vem comparando o preço, eu falo, não quero nem perto, porque não é preço que eu ofereço. Mas eles não começam por aí? Ó, Camila, eu vou fazer uma casa, queria saber quanto você cobra. Às vezes nem viu sobre o seu trabalho. Não, aí mas eu... sabe o que é, Camila? Tem um preço por metro quadrado, É. que eu já andei pesquisando, queria saber quanto que você cobra. Não começa por aí? Começa. Tem muitos que sim, né? Já perguntam o preço do metro quadrado. E aí é difícil criar a conexão que eu estava te falando, porque a pessoa ela está querendo saber meu preço, não o meu valor. É. Então, eu sempre falo, olha, eu não tenho um preço fixo por metro quadrado. Uma coisa que eu explico sempre para eles, que eu acho que para mim é bem figurativo, assim, o preço do metro quadrado de um banheiro, ele não pode ser o mesmo preço do metro quadrado de um galpão. Então, como é que eu vou dar... Porque um banheiro é muito mais complexo de se projetar do que um galpão. Então, como é que eu vou dar o preço de um metro quadrado? Eu não trabalho assim. Então, é muito medido pela complexidade do projeto e pelo tempo. É assim que eu meço o valor. Quando a pessoa só quer saber de preço, e aparece muitos também, né, que querem saber o preço, aí eu convido para a gente ter uma conversa para ver se essa primeira conversa rola conexão entre a pessoa e mim, entre nós dois. E aí, geralmente, se já a pessoa não quer ter essa primeira conversa, eu não sigo Com o negócio. Com o negócio. Não Já interrompe. faz sentido. A pessoa não tem disponibilidade nem para uma conversa, aí ela não está afim do que eu estou oferecendo. Você sabe que isso eu acho que é uma coisa que, pelo menos, eu já conversei com 3 profissionais aqui nesses nossos bate-papos e as 3 falaram a mesma coisa. Eu preciso de uma primeira conversa presencial com o cliente, senão para ali já o nosso negócio, porque se não houver essa conexão, esse entendimento, ele não está atrás de um projeto, né? Não tá atrás do que eu tô ali para oferecer, que é um envolvimento, é uma construção juntos. Sim. O meu trabalho não é um produto. E você separa o seu custo, por exemplo, o cliente fala assim, Camila, mas eu não quero fazer interiores, eu quero fazer só arquitetônico. Eu separo, mas eu prefiro fazer tudo. Porque eu sinto que assim, a parte do arquitetônico, ela é toda a qualidade do espaço, né? Então, é a parte sensorial, técnica, de ter uma boa iluminação, uma boa ventilação, uma proporção dos espaços, o posicionamento da casa no terreno. É todo esse lado construtivo tecnicamente. A parte de interiores, ela fala mais sobre quem é o cliente. Então, eu sinto que essa conexão de interiores, decoração com a arquitetura, ela é o laço perfeito. Ela amarra de um jeito muito bom, porque é através da parte de interiores que eu vou conseguir colocar a identidade do cliente ali. Que legal. E a gente precisa se sentir... Eu sinto que a nossa casa, nosso espaço, é o nosso refúgio no mundo. Sim. Então, você precisa se identificar com o espaço. Então, eu sempre prefiro fazer os dois juntos, porque eu já estou envolvida com o cliente, eu já entendi tudo sobre a vida dele. Então, para eu fazer o interiores alinhado, é muito legal para mim. E para ele também. Você já perdeu, por exemplo, interiores? A pessoa falou assim, não, só quero arquitetura. Não, nunca perdi. Que legal. Sempre deu certo de fazer tudo. E assim, como profissional, você tem... Putz, eu gostaria muito de, sei lá, projetar um prédio que eu não fiz ainda. Você tem alguma aspiração que você fala assim, ainda vou fazer um dia para realizar o meu sonho profissional? Você sabe que o meu sonho sempre foi fazer casa. Sempre foi fazer casa. Assim, um sonho que aconteceu que eu não esperava era o projeto do Parque do Mirante. Para mim, isso foi uma grande realização e muito por conta, não pelo tipo de projeto, mas pelo espaço.
Se tiver algum projeto no engenho também, vai ser outro que eu vou me realizar fazendo, porque é outro espaço que eu me conecto. Então, a arquitetura, para mim, está muito ligada às minhas experiências afetivas de criança, esses espaços que eu ia, Piracicaba e tal. Então, eu diria que é isso. Mas, de um jeito mais prático, assim, eu acho que eu sempre quis fazer casa. E isso tem muito a ver com quem eu sou e de onde eu vim. Porque eu vim a minha infância foi numa casa muito legal. Era uma casa que não tinha nada demais, mas era uma casa grande com 6 filhos. Então, era uma casa cheia de crianças, cheia de gente, muito movimentada, que era uma casa muito prática, muito bonita também, e bem cuidada. Então, eu me conectei com a profissão através dessa experiência que eu tive da vida toda na minha casa, né? Na casa dos meus pais. A sua casa mesmo, a casa onde você morou e viveu. Onde eu morei, onde eu nasci e vivi até a faculdade, a casa dos meus pais. Então, eu tive experiências muito boas nessa casa. E foi daí que nasceu a vontade de ser arquiteta. Nunca teve ninguém na minha família que te influenciou. Que me influenciou. Não tinha nenhum arquiteto, engenheiro civil na minha família. Então, foi através da minha casa que me despertou essa vontade. E aí é engraçado como a gente volta para as raízes, né? Então, assim, sem querer, é isso que eu busco também como realização profissional. Então, eu fazer o projeto de uma casa para alguém é uma grande alegria poder trazer esse sentimento que eu tenho para outras pessoas. Que legal, que experiência bacana que você passou aqui para nós. Que legal. E me diz uma coisa agora, como é que você enxerga no nosso mercado essa questão dos projetos estruturais e arquitetônicos estarem conversando a todo momento? Tem alguns projetos que às vezes eu faço que às vezes existe uma resistência por parte do proprietário, nunca do autor do projeto, em contratar o estrutural. Isso, no meu ponto de vista, é inconcebível. A gente não consegue fazer uma coisa sem a outra. Você não consegue fazer a arquitetura sem o estrutural e nem o estrutural sem o arquitetônico, porque elas têm que ser juntas, né? Como é que você enxerga isso e como é que você lida com a compatibilização? Tá, isso é uma coisa também inicial, que na minha proposta, na primeira reunião, quando eu estou ali explicando o meu trabalho, eu já falo que sem estrutural eu não vou para frente. E até porque o projeto estrutural, ele faz parte de uma etapa antes do final da minha. Então, eu dependo do estrutural para poder finalizar meu projeto. Então, eu não sigo com um projeto sem o estrutural, porque eu acho que é um péssimo investimento você construir uma casa sem ter a certeza de que ela está estruturalmente boa. Então, e isso é uma orientação que a gente tem que dar para o cliente. Sim, né? Concordo. Então, é nossa responsabilidade. Então, eu oriento, e aí eu indico alguns parceiros, né? A Crisoca, o Zambon, tenho vários parceiros muito ponta firme, que eu gosto muito de trabalhar junto e estou sempre perguntando para eles também, olha, o que você acha disso, esse vão, quanto custa esse vão? Antes de projetar, né? Antes de projetar. De fazer a porta com 10 metros, sem pilar. Exato, que entra naquela conversa de quanto o cliente tem para gastar, né? Sim. Então, olha como já na concepção da estrutura tem que ter alinhado os valores, as expectativas de valores. Então, eu acho isso tão essencial quanto o projeto arquitetônico, acho que um não vive sem o outro. E a compatibilização é muito importante, porque é muito fácil um pilar cair no meio da minha porta. Então, assim, eu entrego o arquitetônico até a fase de anteprojeto para o estrutural. O estrutural desenvolve, devolve, e aí eu bato um com o outro, vejo se está tudo alinhado, se não tem nada, às vezes tem uma coisinha ou outra. E aí, só então que eu começo o meu projeto executivo. Entendi. Quando você vai apresentar uma proposta, ou você vai apresentar o seu projeto,
o cliente já entende de cara assim aquilo que você está querendo passar? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque conversando com uma das meninas aqui também anteriormente, e elas me disseram assim, ó, eu tive que mudar o meu processo para não acontecer, às vezes o cliente não consegue enxergar a casa dele na planta baixa só, e eu tenho que apresentar o 3D antes, para depois finalizar a planta baixa e entregar ao executivo. Como que acontece isso com você lá? Nossa, eu já tive essa experiência também, assim. Eu tô o tempo todo mudando alguma coisa, porque a cada projeto eu tô atenta em como eu posso melhorar. Sempre tenho que melhorar, nos processos, principalmente. E aí eu sim, isso faz tempo já que eu senti, e não é nem do cliente, é de mim mesma. Eu sentia que desenvolvendo o projeto eu precisava do 3D para entender como estava ficando aquela volumetria. Então, como instrumento para a minha própria criação, eu já, desde o começo, faço o 3D. E o meu processo é o seguinte, eu faço o estudo preliminar, a planta baixa, com alguns cortes, e uma volumetria do 3D. Nessa volumetria, eu já faço todo o estudo de como o sol bate ali naquele terreno, como que os vizinhos estão em relação à privacidade dessa casa e como que a casa está posicionada no relevo do terreno, né? Então, já desde o início eu venho com esse 3D. Em seguida, depois que essa fase finaliza, eu já vou para o anteprojeto, que é a segunda etapa, que é o 3D de interiores bem detalhado. Daí já vem tudo. Já vem tudo. O cliente já vê assim, a cor da marcenaria, que piso que vai ser, tudo já está entregue até essa segunda etapa. E aí, a terceira etapa, eu falo que eu e o cliente, a gente quase não troca mais tanta informação, porque já está tudo definido, aí é comigo para detalhar, transformar todo aquele desenho numa linguagem técnica para ir para a obra. Então, você também sentiu essa necessidade de preparar um 3D para poder entender, até para você entender... Até para mim. Como a casa ia ficar do ponto de vista de criação mesmo, Sim. né? Eu sinto que o 3D é um caminho sem volta. Ele é um instrumento de desenvolvimento de projeto para mim. Sim. Você acha que um dia a gente vai ter, estou dizendo como aspiração, o mundo ideal dizer assim, ó, vai vir o pacote de projetos assim dessa altura, com estrutural, com arquitetônico, com instalações, com ar-condicionado, com impermeabilização, com esquadria. Porque, assim, eu trabalhei em grandes empresas, sempre na área técnica, e para prédio é assim, né? Imagino. Para prédio vem tudo, né? O cara, você vai começar um prédio, você tem tudo compatibilizado, instalações, projeto de impermeabilização, projeto de ar-condicionado, projeto de esquadrias, projeto executivo de fachada, porque envolve complexidade, né? Um pano de um prédio, por exemplo, você tem que ter as juntas de trabalho, você tem que tratar as juntas, você tem que ver que lado que o sol bate, que tipo de material que você vai usar, e tudo isso é projeto, não é expertise do cara que está na ponta, tem que começar em projeto. É porque prédio não pode dar erro, Não. né? Você acha que no nosso mundinho aqui, de casas, a gente vai um dia chegar nisso? Espero que sim, né, Oswaldo? Eu sinto que a gente está cada vez mais técnico nesse sentido, né? E sentindo a necessidade disso, porque é como você falou no começo, se o projeto está todo detalhado, eu vou na obra só para ver como está ficando. Para visitar. Para visitar, porque eu acho o máximo. E não para... Lógico que uma coisa ou outra sempre tem que definir, porque às vezes muda de ideia numa torneira, uma coisa assim. Mas é mínimo. Então, eu espero que sim. Eu espero que a gente consiga um dia ter tudo isso para conseguir fluir bem na obra, né? Sim. E não ter imprevisto. Mas tudo isso custa, né? É um custo que o cliente precisa entender que é necessário. E isso é o nosso papel. Você não acha que é o nosso papel? Eu acho Fazer que é. ele entender que a casa dele não vai dar assistência pós-ocupação se ele tiver tudo isso pensado antes, né? Compatibilizado antes. Eu acho que a gente tem que encarar esse trabalho, uma casa feita, como um time de todo mundo que está do mesmo lado, né? Está todo mundo do mesmo lado. Então,
o meu papel é falar para o cliente que tudo isso é importante. O seu papel é falar para mim, Camila, olha, quanto mais detalhamento tiver isso aqui, melhor. Eu vou sempre querer melhorar a cada projeto. Então, você me ajuda, eu oriento o cliente, você orienta o cliente devolve também respostas, ele também ajuda a gente. Os empreiteiros, os pedreiros, se está todo mundo com o mesmo propósito de fazer aquela casa dar certo, aí um ajuda o outro, porque uma pessoa não sabe tudo. Lógico. O cliente é o que menos sabe. E ele confia em nós. E ele acaba ficando refém de tudo isso, né? Fica refém. Porque às vezes o cara não tem tempo nem de olhar a casa, imagina. Não é para ter. Então, a gente tá lá para isso. Para isso. Então, eu sinto que é nosso papel orientar o cliente, o seu de me orientar, o meu de te orientar para outras coisas, né? É um time que tá do mesmo lado. Essa troca é muito boa. É muito boa. Muito boa. Eu adoro quando você me liga, os outros profissionais me ligam, olha, eu tô com uma dúvida aqui, às vezes nem é meu projeto, nem vou fazer, mas eu adoro ajudar, sabe? Estou com um problema aqui num ralo, eu não sei se o ralo está na posição certa, ou se essa viga, ou se esse balanço, ou se... Enfim, eu adoro contribuir, porque eu acho que isso vai enriquecer o nosso trabalho só, né? Eu acho também. Eu também sou dessa linha, adoro compartilhar e perguntar e colocar meu ponto de vista. Eu acho que é assim que a gente cresce, né? Agora, outra coisa, falando um pouquinho de um lado de relacionamento. Já teve atritos fervorosos com clientes, assim, a ponto de falar assim, puta, eu não quero ver a cara desse cara na minha frente. Você já teve alguma ocasião de você ter que sair um pouco da sua linha e falar assim, meu, não dá? Nossa, Osvaldo. Nunca teve, nunca passou por isso. Talvez, mas eu não estou me lembrando. Eu acho que não. Eu acho que eu sou muito da conversa. Mas às vezes a pessoa tem o mesmo espírito que você? Não, né? Nem todo mundo, mas eu estou tentando lembrar de alguma situação. Eu devo ter tido já talvez alguma situação que eu estava esgotada e o cliente não ficou sabendo, sabe? Sim. Assim, eu engoli. Mas de atrito, assim, não. Não porque teve. Eu não sou de atrito. Eu sou mais de engolir do que de criar Você não vai para o embate. Não vou. Isso é bom ou ruim? É ruim, né? Você guarda, né? E o que a Camila pensa no futuro do escritório dela? O que ela almeja? A Camila faz plano, dizer assim, ó, esse ano aqui de 2024 foi ótimo, eu fiz X projetos, mas ano que vem eu quero investir, quero reforçar o meu time, quero avançar. Como que você pensa isso como negócio? Eu sou muito do planejamento. Então, eu tenho planos para daqui 5 anos, daqui 10 anos, e eu estou sempre remodelando, revisitando os planos, porque eu acho que eles caminham muito com o nosso autoconhecimento. Então, há 5 anos atrás, eu tinha um plano de, em 10 anos, ter 10 funcionários. Hoje, eu já não sei mais se eu quero, porque, como eu gosto de me envolver muito com os projetos, com 10 funcionários, eu não estou tão envolvida em cada projeto. Então, eu acho que esses planejamentos caminham junto com o nosso autoconhecimento. Eu sinto que a profissão, para mim, é muito realizadora, de autorrealização. Então, eu preciso ter uma quantidade de projetos que eu consiga me envolver de corpo e alma. E isso não dá para ser tão grande. Então, isso é uma coisa que eu estou reformulando dos meus planos antigos. Então, eu estou sempre revisitando. Então, eu tenho os planos de 5 anos, de 10 anos. Hoje, eu já acho que uma equipe ideal, o máximo, seria 5 pessoas. 5 pessoas. E eu estou caminhando para isso. Eu também tenho o meu ritmo, que eu não gosto de fazer tudo. Eu gosto de ir sentindo aos poucos. Hoje, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é a Letícia, está comigo há mais de 2 anos. E é maravilhosa, a gente se dá muito bem, a gente tem muita conexão. E aos poucos eu tenho planos para contratar mais gente. Eu estou num período também do escritório agora que você está acompanhando. Estamos em obra para melhor atendê-los. Desculpe o transtorno, estamos em obra.
E tô caminhando com isso também, que também é uma conquista, né? Aham. E olha, agora me veio um insight que eu nunca tinha pensado, mas acabou de me vir um insight que, engraçado que o meu escritório, ele é na minha casa. E eu tô fazendo uma reforma para isso, para que o andar de baixo seja o escritório, de cima a minha casa. E não podia ser diferente, né? Porque é onde eu me abasteço, é onde faz tanto sentido para mim, onde eu estou tão envolvida. Então, eu acho que, para mim, no meu caso, eu me envolvo tanto nesse sentido que enfim, faz sentido ser no mesmo espaço. E eu estou reformando para melhorar o atendimento, o meu trabalho também, enfim, o dia a dia. Tá. Você acha, por exemplo, que o futuro do escritório da Camila, vamos dizer, você falou que você faz planos de 5 anos e 10 anos, eu acho isso maravilhoso, né? E que você revisita isso, né? Porque assim, ó, eu vou fazer uma analogia com o meu trabalho. Esse ano que eu vou fazer 60 anos. Ah, que legal, parabéns. E assim, quando eu montei a minha empresa, há 7 anos atrás, eu tinha um plano, ainda tenho um plano, de um dia ficar mais na gestão do que na operação. Porque eu penso, no meu segmento, que muitas pessoas querem conversar comigo. E tem muitas coisas que acontecem na obra que não precisa do Oswaldo. Sim. Algumas coisas precisam de mim ainda, porque é um processo de crescimento de todo mundo. O Rafael, que está comigo, meu filho, ele está comigo há 5 anos, ele assim saiu do zero e hoje está num nível excelente. Sabe, eu fico até orgulhoso de ver ele conversar com os clientes, com os empreiteiros, com o pessoal de obra. Ele atende super bem, viu, Oswaldo? E assim, ele está assim num nível excelente. E é isso que eu desejo, porque assim, eu quero trazer contribuições para a empresa aonde ela precisa de mim. Sim, legal. Aonde ela não precisa de mim, não. Sim, sim. E é essa analogia que eu quero fazer contigo. Porque assim, você falou, eu preciso estar dentro dos projetos. Sim. Talvez daqui a uns 5 anos, você fala, talvez eu não precise estar dentro de todos os momentos do projeto, né? Para você fazer a sua empresa frutificar da forma onde precisa da Camila, onde ela precisa atuar, né? Então, eu penso muito nisso, sabe? Porque tem muitas coisas do projeto que realmente não precisa de mim e eu nem gostaria de estar, nem quero estar. É isso aí. Mas tem uma que eu acho, pode ser que daqui 5 anos eu volte aqui e fale outra coisa, mas eu sinto que tem uma que eu nunca quero abrir mão, que é a concepção inicial. Ah, sem dúvida. É a criação, porque para mim só faz sentido eu fazer o que eu faço se eu puder fazer isso. Não, tem que estar o seu DNA lá dentro. Tem que estar o meu lógico, DNA. Então, lógico. assim, eu não tenho vontade de ter um estilo estampado e aí a Camila é esse tipo e assim vai ser para todos. Não, eu quero desfrutar de cada projeto. Então, esse começo, a concepção inicial do projeto, eu quero poder nunca abrir mão. O resto, poderia abrir mão. Você vai chegar nesse ponto. Vou chegar nesse ponto. Que é o ponto que eu tô. Ah, então, é muito bom. Agora, a gestão, eu não me animo muito com alguns pontos de gestão, principalmente financeiro, contabilidade. Eu sou uma pessoa muito criativa e aí, para mim, eu tenho dificuldade com alguns pontos muito burocráticos, né, da gestão. Mas eu não vejo como... Não ter. Não ter. É que assim, né? Na verdade, nós temos que ter o discernimento, e eu também penso assim, que você tem que estar bem assessorada. Você tem que ter um bom escritório de contabilidade junto com você, você tem que ter uma boa pessoa no financeiro, você tem que ter um jurídico bom, mas não precisa ser você. Né? Você tem que ter esse discernimento e falar assim, eu preciso contratar boas empresas para eu poder trabalhar naquilo que eu sou boa, naquilo que eu sei fazer, é onde eu vou ganhar dinheiro. Sim. Porque às vezes você se enfia lá no operacional e esquece a estratégia. Verdade. E a estratégia é o ponto alto do seu negócio. Eu ainda faço muito do operacional. E a estratégia é o ponto do meu negócio. Lógico. Que só eu posso fazer por mim. Só você. Não vai ter outra. É a Camila, que eles querem falar com a Camila. Assim como ela na minha empresa, por enquanto. Eles querem falar comigo. Daqui a pouco vai ser com o Rafa, não vai ser mais comigo. Mas assim, eu gosto muito de fazer isso, sabe? De estar à frente daquilo onde eu tenho necessidade de eu estar. Então,
ou às vezes o Silvano, às vezes o Rafael, a Joyce, eu preciso que você passe aqui e dá uma olhada no negócio. Ok, eu vou lá, resolvo em meia hora, dou a minha contribuição e vou fazer outra coisa. Outra coisa, E eu acho que é É aí valorizar o seu tempo isso também, aí, né? É isso aí. Eu chego lá, Oswaldo. Se Deus quiser. Camila, eu queria que você falasse alguma coisa desse nosso papo, que foi uma delícia. Falei para você que ia ser um papo. Nossa, foi rapidinho, Passou né? rápido. Passou rápido. E lógico que a gente vai ter outras oportunidades, mas eu queria que você deixasse um recado para o nosso Playcast e dizer da sua experiência de estar aqui com a gente. Olha, para mim é um grande prazer estar aqui. Tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar com você. Espero que venham muitos projetos para a gente fazer juntos. E um recado que eu posso dar, assim, que eu sinto muito, que eu gostaria de dar para as pessoas, né? Que elas valorizem o poder que tem uma casa bem pensada, bem projetada e bem construída. Tudo na vida é um processo. Existe o processo de projeto, existe o processo de obra. Se a gente pode melhorar esse processo, a gente está aí para isso. E o resultado final também vai ser maravilhoso, mas o processo faz parte, né? E eu gostaria de poder, de alguma maneira, fazer todo mundo entender a importância que tem morar numa casa afetiva, sabe? O quão bem faz para a gente morar numa casa afetiva, onde o processo foi muito bom, que vão lembrar de mim no projeto, de você na obra, como tudo fluiu bem. Então, acho que é isso. O seu projeto é puro sentimento. Eu Dá para acho que perceber isso. Eu acho que Obrigado, Camila. Obrigada, Até a próxima. Oswaldo. Obrigado. Até. Tchau, pessoal. Até a próxima.